Olá, aqui estamos, hein, para mais um ao vivo. Esperar o pessoal chegar aí. Hoje cada dia é uma dificuldade nova. Hoje tem uns mosquitinhos aqui. Já me certifiquei que não tem formiga. Bom dia aí, pessoal. O pessoal já começando a chegar. Valeu, Tássia. Tranquilinho? Bom dia, querida. Bom dia. Heloísa Helena, bom dia. Ricardo Lucas, tanta gente boa já. Bacana, já vou começar já, pessoal. Só para dar tempo aí do pessoal ir se chegando. Hoje o tema nós vamos falar... sim, antes deixa eu dizer, estou aqui no Velho Jericinó. Hoje tem alguma atividade ali, ó, com o pessoal que faz negócio de escoteiro, essas coisas assim. Tá cheio já essa hora aqui. Beleza? Então bom dia aí, grande amigo Rafa. Valeu, Ricardo Lucas. Você, show de bola, cara. Você, seu irmão, Márcio Lucas. Minha amiga Heloísa também, quantos anos eu não a vejo. Tem gente curtindo aí também, não apareceu nenhum comentário aqui. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem corporal da mentira. Luiz Almeida, seja bem-vindo. Linguagem corporal da mentira. E são sinais, vou falar sobre 7 sinais que são confiáveis no que diz respeito a detectar mentira, quando alguém está mentindo para você. Então hoje eu trouxe aqui Michael Martins, bem-vindo também. Hoje eu tive que fazer uma colinha porque senão não daria. Esse tema é tão amplo, né? A linguagem corporal ela tem várias vertentes. Então não daria para eu falar em 15 minutos de live que geralmente eu faço, não daria, impossível. Então, por isso que eu me norteei aqui, ok? E hoje a sugestão é da nossa colega aí, Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento foi uma colega de trabalho minha. A gente trabalhou aí um tempo. Foi muito legal trabalhar com ela. Então, beleza, Beatriz Nascimento está aí falando sobre linguagem corporal. Vamos focar hoje na mentira. Estou aqui mais ou menos desde 6 horas da manhã. E vou dizer para vocês que ainda vou viajar hoje. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Enquanto isso o pessoal já chegou, já tem bastante gente aí. Luciano Barbosa também acabou de chegar. Então vamos lá, pessoal. Antes deixa eu explicar o porquê que eu vou falar sobre esse assunto na verdade é para comemorar. Em 2012 eu fiz o meu mestrado com foco na comunicação não verbal. Então, hoje está fazendo 5 anos. Então, para comemorar aí 5 anos com o título de mestre pelo Mi Esperança, numa parceria aí com a American University. Então, agradecer aí o pessoal. A gente teve o congresso de psicanálise esse ano, foi muito bacana, eu tive o privilégio de participar. Dr. Zilmar Freitas, um amigão, que é um notório aí na área da psicanálise e por sorte, meu amigo. Então vamos lá. Você sabia que em média você ouve 200 mentiras por dia? Em média. Mentira é a falta da verdade, sofisma, que é quando a mentira é entrelaçada com a verdade, a omissão, quando alguém te conta alguma coisa pela metade, ou quando alguém não te conta. Então tudo isso, juntando, a gente ouve em torno de 200 mentiras por dia. E as mentiras elas podem ser sociáveis, né? Simplesmente mentira social ou mentira por algum benefício próprio. E hoje você vai aprender 7 coisas aí para se defender. Vamos lá. Antes eu preciso te dizer que até agora, ouve o que eu vou falar. Até agora eu contei 3 mentiras para você. Desde o início, quem está acompanhando, contei 3 mentiras. Você conseguiu perceber alguma delas? Através dos meus sinais e da linguagem corporal, eu contei 3 mentiras. Se você conseguiu detectar alguma, você coloca aí no comentário. Se não conseguiu, não tem problema. No final
dessa live eu vou contar quais são as 3. E para você se certificar, depois quando for ao ar mesmo, por definitivo, você pode voltar o vídeo e conferir. Mas eu falei 3 mentiras para você e eu vou te ensinar a detectar todas elas. Na verdade eu vou te ensinar 7 coisas hoje, 7 sinais que são bastante confiáveis. Então eu falei das mentiras, a gente ouve em torno de 200 mentiras. O bebê já aprende a mentir, sabia? 6 a 8 meses um bebê já aprende a mentir. A natureza mente também, sabia? Sabia que a natureza mente? Por exemplo, tem um tipo de planta que ela simula, na verdade um tipo de orquídea, ela simula o feromônio do marimbondo feminino. Sabe para quê? Para atrair o marimbondo, para o marimbondo ficar se roçando ali e com isso os pólens se espalhar. E aí, isso aí já é estratégia. Os animais, muitos deles mentem. Sabe como? Uns se fingem de mortos por causa do seu predador. Outros, um camaleão, por exemplo, ele fica da cor do ambiente, ele se camufla. E mentira nos acompanha desde cedo. Então, por isso, vale a pena você aprender. Mas olha, pessoal, a dica que eu dou aqui antes de começar não é para desmascarar ninguém, hein? Por favor. Margarete Muniz aí com a gente, Cris Ribeiro. Não é para desmascarar ninguém, ok? É apenas um recurso para você se defender. Então, vamos lá. A primeira delas, é só você lembrar dos macaquinhos, dos emojis que tem, né? Que é o que não vê, o que não ouve e o que não fala. Quando a pessoa mente, na verdade não existe detecção de mentira, existe detecção das emoções. A pessoa, ela por evolução, ela tende a tapar os olhos. Por quê? Porque o cérebro sabe a resposta certa. Então, é como se o cérebro não quisesse ver o que ela está falando. Ou então, para outras, é como se o cérebro não quisesse ouvir o que ela está falando. E para outros, é igual a criança, ela tenta tapar a boca para a mentira não sair. Então, por conta disso, claro que a pessoa não vai dizer uma mentira e fazer assim, não é isso. Mas você vai ver muito acontecer da pessoa falar, porque você está muito bonita e tal. A pessoa dá uma mexida assim, rápida. Ou então a pessoa mexe no ouvido, assim na orelha. Ou então o mais comum então é a pessoa botar a mão na boca. A mão vem à boca. Quando uma pessoa tem uma emoção forte, ela vai descarregar essa emoção. Porque essa emoção ela se dá por quê? Porque o cérebro entra em conflito entre a verdade que a pessoa está omitindo e o que ela está falando. Então, entre a verdade e a mentira, o cérebro dá meio que uma pane. E aí a pessoa, ela ou bota a mão na boca, ou bota a mão no ouvido, ou então ela bota a mão nos olhos, simbolizando aí tapar os olhos. Pode acontecer o efeito Pinóquio também, porque as terminações nervosas do nariz começam a se coçar. Então a pessoa pode mexer no nariz, assim, ó. E a gente vê também pessoa, quando ela conta alguma coisa que ela está meio que em dúvida, ela pode dar uma coçadinha na cabeça ou aqui atrás, principalmente quando ela está constrangida, ela dá uma coçadinha aqui atrás. Então isso são sinais bastante confiáveis, porém você não pode dar uma determinação. Botou a mão nos olhos e está mentindo. Também você não deve fazer isso, você deve ver o contexto. Então se você tiver dúvida, faça outra pergunta semelhante. Se a pessoa mostrar outro sinal, aí você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Mesmo assim, não vai desmascarar. Marcelo chegando aí também, bem-vindo Marcelo. Então, primeiro sinal bastante confiável é essa questão aí da face dos macaquinhos, né? Tapar os olhos, ouvido ou então a boca. O segundo sinal bastante confiável é o efeito Chaves. Já viu quando ele tem alguma coisa para dizer, às vezes ele faz assim, ó, sim, ou então não. Isso aí acontece de forma sutil, sabia? Como assim que seria? Como que é essa sutileza? Por causa da pane no cérebro. Então você vai ver a pessoa falando assim, e aí, como é que você está bem? Tá bem? Hoje eu estou muito bem. É mexidinho, não é uma coisa igual o Chaves, é sutil, às vezes assim, ó. Ou às vezes a pessoa pode só dar uma desviada assim
é esses detalhes que você precisa ficar atento. Se a pessoa está falando alguma coisa que sim, mas a cabeça está dizendo que não, acredita na cabeça. Se a pessoa está dizendo que não, a cabeça está dizendo que sim, confia na cabeça, ou seja, confia no movimento corporal, porque a gente tende a mentir com a boca. Então, Amanda Mesquita aí chegando aí com a gente, Amanda Souza também chegando com a gente aí, bem-vindas. Certo, pessoal? Então, primeiro sinal aí dos 3 macaquinhos, já falamos. O efeito Chaves, gente, esse efeito Chaves aí acontece direto. E muitas vezes a pessoa não está preparada para entender e para detectar isso. Rafa Siqueira, seja bem-vindo aí. Então já falei 2 sinais. O terceiro é ocultar ou desviar o olhar. Gente, esse é impressionante. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está mentindo, como eu falei de tapar os olhos, ela pode fazer isso aqui, ó. Eu lembro que logo quando eu estava começando, isso há mais de 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, era impressionante. Eu vou contar um caso para vocês, é meio particular, mas vamos lá. Teve uma pessoa que na época eu estava gostando. E aí eu perguntei para ela com relação aos sentimentos dela, e ela simplesmente fez isso aqui, ó. Brunísio, eu gosto de você, Brunísio. Eu gosto de você, Brunísio. Olha só os 2 sinais confiáveis aí que ela não estava falando a verdade. Primeiro, que eu já expliquei, que é dizer que sim e a cabeça dizer que não. E o segundo é fechar os olhos. Então, se a pessoa fala, caramba, estou muito feliz em te ver. Opa, você é uma pessoa muito legal. Repara o momento exato que a pessoa trava os olhos. Às vezes pode ser processamento cognitivo, que é isso aqui, ó. A pessoa faz e ela não percebe. Ó, ela mente, com certeza, ela dá uma tremilicada. Outra coisa que eu não falei no início, você precisa perceber o padrão natural da pessoa de ser. Se de repente ela tem um padrão de piscar, padrão no modo geral, né? Mas como eu estou focado no piscar, e de repente você vê que ela aumenta o número de piscada, isso significa que ela está segurando, está ocultando uma emoção que ela não quer que venha à tona. Então, muito provavelmente, tem alguma coisa aí para você ficar esperto, ok? Lembrando que você não vai chegar e falar que a pessoa é mentirosa. Rúbia chegando aí também, seja bem-vinda. Então, olha, já falei dos 3 macaquinhos, já falei do efeito Chaves, já falei do ocultar, aliás, eu não só falei do ocultar o olhar, né? Que é a pessoa fechar os olhos. A pessoa ela pode desviar também o olhar. No ato que ela está falando algo, ela não olha, ela não encara você. E esses sinais dos olhos geralmente são que o leigo mais consegue identificar. Arthur Santos, seja bem-vindo aí. Outro muito bacana também, pessoal, esse é o 4. É o ombro. Esse você também pode pegar facilmente. Porque olha só, se alguém conta alguma coisa, se você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa não sabe a resposta, o que ela vai fazer? Olha aqui, ó, não sei, né? Ó, levantar os ombros. Então, se você estiver falando com alguém, a pessoa fizer uma afirmativa para você, mas no momento em que ela faz a afirmativa, ela levantar ou um ombro ou os 2, significa o seguinte: será que ela está mentindo? Não necessariamente ela está mentindo, mas ela não está com plena convicção daquilo que ela está falando. Ela está em dúvida. Então ela está em dúvida. Com certeza. Com certeza. Não, ela não tem certeza no que está falando. Porque senão o ombro não iria se mexer. Ok? Então esse mexer aqui é mais intuitivo e é mais inconsciente. Então surge primeiro, antes da pessoa pensar em dar resposta, o movimento já se evidencia. Lúcio chegando aí também com a gente. Então, pessoal, fica atento aí com relação ao ombro. A pessoa, com certeza, levantou o ombro, não é para desmascarar, tá mentindo, não é para fazer isso. Mas já é para você ficar esperto com esse sinal aí. O 6º, esse também acontece e aconteceu muito com o goleiro Bruno. Eu via muito nas entrevistas dele, que ele falava, porque eu não tenho culpa nisso. Lembrando que tem que ver o padrão. Tem pessoas que naturalmente elas já umedecem os lábios. Esse negócio de passar a língua nos lábios é uma tentativa de se acalmar. Quando a pessoa está falando a mentira, ela fica no estado de nervo, mas ela tem que conter.
E esse movimento aqui ajuda a aliviar. Então por isso que alivia. Outra coisa, as cordas vocais elas se secam. E por causa disso a pessoa tem que umedecer. Como que ela vai umedecer? Engolindo saliva. E muitas vezes ela engole a seco. Então, molhar os lábios e engolir a seco são sinais também de emoções sendo omitidas. Isso pode ter conflito entre verdade e mentira. A pessoa está falando algo e de repente ela faz assim. Você deve fazer a pergunta de outro jeito porque pode ter alguma mentira ali. Renato Barcelos, Sérgio Lima, sejam bem-vindos aí. Certo, pessoal? Lamber os lábios e engolir a seco. O sétimo aí, o sétimo eu até anotei aqui porque são vários pontos que dá para você observar. Então, o sétimo são sinais de atenção. Quando você está conversando com uma pessoa, não fique atento somente no que ela está falando. Preste atenção em como o corpo dela está, ok? Opa, calma aí, antes do 7, desculpa pessoal, eu pulei o 5 aqui, ó. Eu pulei o 5. Os 5 são gestos fora de contexto. Se a pessoa está conversando com você assim como eu estou falando, e de repente ela faz um gesto assim que não tem nada a ver com o contexto, tem alguma... aquilo foi uma desembocada de energia psíquica que deu. Então, você precisa ficar esperto. Faz a pergunta de outro jeito porque pode ter alguma mentira ali ou alguma coisa para ser ocultada. Outra coisa, se eu estou falando com você, mas eu aponto assim para o lado, então tem uma incongruência de gesto. Se eu vou falar de um tamanho, é grandão, é assim. Poxa, então olha só, grandão a pessoa faz um sinal grande. Então tem uma incongruência de gesto aí. Essa incongruência de gesto, ela precisa ser olhada com cuidado. Então se você está conversando, a pessoa faz um movimento estranho que não tem nada a ver com o contexto da conversa, se ela faz algum gesto que não tem a ver com o contexto da conversa, faça a pergunta de novo de outro jeito. Porque se persistir o sinal, pode ser que tenha alguma coisa ali para esconder. Sem contar que a pessoa, quando ela está ocultando alguma coisa, ela pode dar uma de bobinha. Você acha que eu mentiria para você? Olha, para te dizer a verdade, olha, vou ser bem sincero com você. Gente, quando saem essas palavras assim, fica esperto. Se a pessoa se você faz uma pergunta para a pessoa, ou a pessoa, mal você perguntou, a pessoa já responde, essa resposta já pode estar pronta há muito tempo. Porque ela não pensou para falar. E outra, se você faz uma pergunta, a pergunta foi audível, e a pessoa, e aí ela pode estar querendo ganhar um tempo para responder. E é tudo inconsciente, pessoal. É tudo inconsciente. E são coisas que você, Lucimar Santos, show de bola, obrigado aí. Priscila, também aí com a gente. Então são sinais que você precisa ficar esperto. Lembrando, pessoal, que você não pode estigmatizar a pessoa. Não é porque a pessoa botou a mão no olho e está mentindo. Você tem que olhar o contexto, porque senão você pode acusar a pessoa ou então achar uma coisa que na verdade não é. Não tire conclusões precipitadas. Essa foi uma das minhas maiores lições. Não tirar conclusão precipitada. Ok, pessoal? Então, 7º ponto aqui, agora sim. Sinais de atenção. Quando você está conversando com alguém, preste atenção. O suor, se ela começa a suar. Tite, meu primo, beleza, bem-vindo. Marcos Antônio Sabadini também. A pessoa começa a suar. Tem pessoas que começam a ficar com a respiração mais ofegante. Isso dá para você perceber. Se você treinar, você percebe. Outra coisa, o batimento cardíaco acelera mais. Você percebe porque o movimento aqui na camisa faz um movimentozinho. Você percebe porque a veia aqui, você pode começar a perceber movimentos diferentes aqui, ok? A coloração da pele também, a pessoa pode ficar mais pálida, porque é como se a pessoa estivesse se preparando para fugir. Então por isso que a pessoa fica pálida, porque o sangue ele vai para camadas mais profundas, principalmente dos membros inferiores. Para quê? Por que o sangue vai para lá? Para que a pessoa tenha mais disponibilidade para poder fazer uma fuga. Isso é um processo inconsciente,
ok? Então suor, respiração, batimento cardíaco, coloração da pele e sorriso fora de contexto. Você está conversando com alguém. E aí, você está bem? Estou muito bem. Pô, tá, o que tem a ver a pessoa rir no momento que fala está muito bem? Então risadas fora de contexto pode ser alívio de tensão. Ou então uma tentativa de disfarçar um sentimento contrário. A pessoa pode estar triste e ela dá um sorriso para disfarçar e para, tipo, ludibriar. E às vezes é inconsciente que a pessoa faz isso, ok? Vilma Dias também aí com a gente. Então, pessoal, vou repassar aqui só os itens para você relembrar aí. Os 7 sinais confiáveis da mentira. Tem muito mais, pessoal. Só que nesse período da live jamais eu conseguiria fazer isso. Então, ó, o primeiro é o sintoma dos macaquinhos, que o cérebro tenta não ver, não ouvir e não falar. Eu falei do efeito Chaves, que a pessoa fala assim, dizendo com a cabeça não, ou o inverso. Eu falei sobre ocultar ou desviar o olhar. Eu falei sobre o dar de ombros, que a pessoa fala uma verdade e ao mesmo tempo ela dá de ombros. Falei sobre gestos fora do contexto. Falei sobre lamber os lábios e engolir a seco. E falei sobre sinais de atenção. Você deveria anotar esses tópicos só para que numa conversa você possa relembrar. Você pode analisar em entrevista. Vou te dar uma dica. Você procura no YouTube sobre microexpressão facial. Análise do comportamento. Você vai ver especialistas fazendo, analisando a mentira de artistas famosos. E aí você vai ficar cada vez melhor. Você vai ver que existem milhares de sinais. Esses que eu falei são os mais comuns assim. Agora voltando lá no início, lembra que no início eu contei 3 mentiras. E eu falei que diria que quais são essas 3 mentiras. Agora quando terminar a live você volta lá e confere. Tá bem no iniciozinho. A primeira dela foi quando eu falei da nossa colega Beatriz Nascimento, que foi minha colega de trabalho. Ela não foi minha colega de trabalho. Quando eu falei que ela foi minha colega de trabalho, eu botei, agora eu não lembro, acho que eu botei a mão eu botei a mão na orelha. Depois você confere lá. Então quer dizer, contradizendo aí o que eu disse. E depois eu disse, foi muito legal trabalhar com ela. Eu não trabalhei com ela, então saiu assim, foi muito legal. Eu fechei os olhos por um tempo maior do que o normal. Então, foi a primeira mentira aí que eu contei. A segunda foi quando eu falei que estou aqui desde as 6 horas. Eu não estou aqui desde as 6 horas. E aí o sinal que eu fiz foi o do ombro. Você, quando olhar de novo, vai perceber. E a terceira mentira que eu contei foi quando eu disse que iria viajar hoje. Eu falei que vou viajar hoje e fiz assim um sinal que iria viajar e disse que não com a cabeça, porque hoje eu não vou viajar hoje. Certo, pessoal? Vai lá, confere e pega essas dicas aí, me ajuda, compartilha, comenta aí se eu vejo às vezes o pessoal comentando, dando os parabéns, fico muito feliz e motivado. Mas se você tiver dúvida, coloca aí também. Primo, isso assim, assim, assim. Colega, isso assim, assim, assim. Professor, isso assim, assim, assim. Pergunta que eu respondo, porque as pessoas aqui, elas elogiam, e as dúvidas que ela tem, elas ficam com vergonha de botar aqui, aí vai no meu privado lá e pergunta. Só que a dúvida que você teve lá, seria legal se esclarecesse para um monte de gente que acompanha a live com a gente. Ok, pessoal? Então tenha aí um excelente domingo, um dia maravilhoso, em família, se você está com a sua família, se você está trabalhando. Então, beijo no coração, uma semana maravilhosa para você. Se a sua semana passada não foi boa, com certeza essa vai ser a melhor semana da sua vida. Valeu, pessoal, obrigado aí a turma aí que estava comigo nesse nosso auditório ao ar livre aqui, Tenha todos aí um bom dia e vou desligar. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo com mais um tema. Tchau, tchau.